Deus seja louvado. Que a paz de Deus seja com todos vós, irmãos. Uma pergunta: como posso perdoar aqueles que pecaram contra mim? Resposta: em algum momento da vida todos nós já sofremos injustiça, ofensas e pecados. Como devemos reagir quando tais ofensas acontecem de acordo com a Bíblia? Devemos perdoar. Efésios 4:32 declara: antes sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo da mesma forma. Colossenses 3:13 proclama: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. A chave nos 2 versículos das Escrituras é que devemos perdoar aos outros como Deus nos perdoou. Por que perdoamos? Porque já fomos perdoados. O perdão seria simples se nós tivéssemos que concedê-lo somente àqueles que vêm pedir com tristeza e arrependimento. A Bíblia nos diz que devemos perdoar incondicionalmente àqueles que pecaram contra nós. Recusar-se verdadeiramente a perdoar uma pessoa demonstra ressentimento, amargura e raiva. E nenhuma dessas características são apropriadas a um verdadeiro cristão. Na oração do Pai Nosso, pedimos a Deus que nos perdoe de nossos pecados, assim como perdoamos os nossos devedores. Mateus 6:12, Jesus disse em Mateus 6:14 e 15, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. À luz de outra escritura que fala no perdão de seus, compreende-se melhor em Mateus 6:14 e 15. Como dizendo que as pessoas que se recusam a perdoar ainda não experimentaram elas mesmas o perdão de Deus. Sempre que falhamos, desobedecemos a um dos mandamentos de Deus, contra ele pecamos, todas as vezes que fazemos mal a outra pessoa. Pecamos não somente contra ela, mas também contra Deus. Quando enxergamos a vastidão da misericórdia de Deus em nos perdoar de todas as nossas transgressões, nós damos conta que nós não temos o direito de reter essa graça para com os outros. Se o fizermos, negarmos o perdão aos outros, pecamos contra Deus, infinitamente mais do que qualquer pessoa poderia algum dia pecar contra nós. Se Deus nos perdoa de tanto, como podemos recusar perdão a outros? Por tão pouco. A parábola de Jesus em Mateus 18, 23 e 35 é uma poderosa ilustração dessa verdade. Deus nos promete que quando viermos a Ele pedindo perdão, Ele livremente o conceberá. 1 João 9, o perdão que entendemos não deve ter limites, da mesma forma que o perdão de Deus é ilimitado. Lucas 17, 34. Falando ainda sobre perdão. Perdão, Deus está esperando e está pronto a perdoar a qualquer que peça perdão. A Bíblia diz em Salmo 86:5, porque tu, Senhor, é bom e pronto a perdoar e abundantemente em benignidade para com todos os que te invocam. Em que se baseou Davi a sua esperança de perdão? A Bíblia diz em Salmo 51,
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga minhas transgressões, seguindo a multidão das tuas misericórdias. E quão grande é a misericórdia de Deus. A Bíblia diz em Salmos 103, 11 e 12. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua benignidade para os que o temem. Quando o Oriente está longe do Ocidente, tanto ele tem afastado de nós nossas transgressões. O que promete Deus aos que confessam os seus pecados. A Bíblia diz em 1 João 9, se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nós perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E é totalmente apropriado que Deus nos perdoe, porque Cristo morreu para a remissão dos nossos pecados. Posso ser perdoado se estou ofendido com alguém? A Bíblia diz em Mateus 6, 14 e 15, porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também ao vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se não perdoardes aos homens, tampouco vos perdoará as vossas ofensas. Os que são perdoados, perdoam aos outros. A Bíblia diz em Efésios 4,32, antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando vós uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O verdadeiro perdão não se lembra das ofensas e não deixa ressentimento. A Bíblia diz em Mateus 18, 21 e 22, então Pedro aproximou-se dele e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu de perdoar? Até 7? Respondeu-lhe Jesus. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Palavra de Jesus, o Filho de Deus que morreu na cruz para nos salvar. Bendito e louvado seja o teu santo nome. Quando recebermos o perdão, não devemos continuar nos sentindo culpados. A Bíblia diz em Salmos 32, 5, confessei-te meu pecado e a minha iniquidade, não encobri. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Através do perdão de Cristo, prove a salvação completa da penalidade do pecado. A Bíblia diz em Colossenses 2, 13 e 14, e a vós, quando estáveis mortos dos vossos delitos, e na incircuncisão de vossa carne, vós vivificou juntamente com ele, perdoando nós todos os delitos, e havendo arriscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando-o na cruz. Se está precisando perdão, o que deve fazer? Primeiramente, reconhecer o seu pecado. A Bíblia diz em Salmos 51, 24, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois reconheço minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pedir que seu pecado seja perdoado, Deus diz que pode começar uma nova vida. A Bíblia diz em Salmo 51, 7, 12, purifica-me com isopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve, faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que regozijemos os ossos que esmagaram. Esconde o teu rosto dos meus pecados, me apaga todas as minhas iniquidades, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito estável, não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Acreditar que Deus nos perdoou, deveras parar-se de se sentir culpado. A Bíblia diz em Salmo 32, 1, 6,
Bem-aventurado aquele cuja transgressões é perdoado e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido, durante o dia todo, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Meu mau humor se tornou em sequidão e destio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado, pelo que todo aquele que é piedoso ore a ti a tempo de te poder achar, mas no transbordar de muitas águas, essa ele não acharão. Bendito, louvado seja o teu nome santo. Deus seja louvado.